Todo mundo detesta os vendedores chatos, inclusive eu. Eu também detesto gente chata que fica tentando vender alguma coisa pra mim. Bijan for men? Bijan for men? Bijan for men? Mas a verdade é que todo mundo adora comprar, inclusive eu, desde que seja uma coisa que vai te levar para outro nível, desde que seja uma coisa que vai te fazer bem. Pode ser uma coisa material, pode ser uma experiência, mas no final todo mundo adora comprar alguma coisa que vai tornar sua vida melhor. Mas a verdade é que vender se tornou uma palavra pejorativa. Você imagina um jantar de família e aí eles estão comentando sobre algum primo que provavelmente não tá lá e eles falam: "Ah, o fulano virou vendedor". Aí as pessoas fazem aquela cara: "Nossa, coitado, virou vendedor, tadinho dele", como se ele tivesse se tornado um fracassado simplesmente pelo fato dele vender. Mas a verdade é que todo mundo está vendendo o tempo todo. O problema é que a maioria das pessoas faz esse trabalho de uma maneira extremamente inconveniente, inadequada, inoportuna, ou seja, a pessoa é muito chata. Ela fica insistindo para uma pessoa comprar alguma coisa que ela não quer e trazendo argumentos que não são interessantes para aquela pessoa, porque a pessoa não tem um exercício de empatia, de se colocar no lugar da pessoa. Por outro lado, existem pessoas que parecem fazer isso naturalmente. Sabe aquela pessoa que vende muito, mas nunca parece que ela tá vendendo? Sabe por quê? Porque na verdade essa pessoa tá se colocando num papel de uma consultora. Então ela tá levando o cliente a tomar a melhor decisão possível para ele, porque essa pessoa que vende sem parecer que ela está vendendo, ela está pensando em primeiro lugar nas necessidades do cliente. E o que difere esse segundo tipo de pessoa, que são as pessoas legais, do vendedor chato, é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Mas antes de tudo, você precisa entender o que torna uma venda chata, o que torna o processo de venda chata que leva você a ser classificado como aquele vendedor chato. Primeira coisa, você começa a apresentar as características do produto. Ninguém está interessado na característica do seu produto. A única coisa que a pessoa quer saber é o que o seu produto vai fazer por ela. A segunda coisa que espanta qualquer pessoa de um relacionamento, seja ele amoroso, seja um processo de venda, é o desespero. Ninguém gosta de gente desesperada, ninguém gosta de gente afobada, ninguém gosta de gente que fala e não quer dizer nada. E do outro lado, tem pessoas que simplesmente fazem uma conversa que parece tão natural, e que no final o cliente nem percebe que ele simplesmente recebe uma proposta irrecusável. E agora eu vou te dar 5 passos do que os vendedores fora da curva fazem. E não pensa que isso aqui é só para alguém que é um vendedor profissional, porque você, não importa a sua profissão, você também é um vendedor. Você está vendendo as suas ideias para sua equipe, você está vendendo o seu tempo, você está vendendo o seu trabalho, você está vendendo a sua empresa, você está vendendo o seu serviço. O tempo todo você está se vendendo. Mesmo dentro da sua casa, para sua família, você precisa vender ideias. Quantas vezes eu já não tive que vender para minha filha a ideia de que ela precisava comer um pão com ovo? Passo número 1. Os vendedores que são fora da curva, eles acreditam fervorosamente naquilo que eles estão vendendo. Por exemplo, quando eu estou vendendo a minha mentoria, a Craft, para alguma pessoa, eu tenho certeza que para a pessoa que comprar, vai ser melhor para ela do que para mim que estou vendendo. E isso é fundamental para você vender o seu produto ou o seu serviço com convicção. Sabe aquela coisa que você vai simplesmente falar grosso quando você for falar do resultado que o seu produto, que o seu serviço vai gerar para outra pessoa? Sempre que eu estou falando com um cliente em potencial, eu gosto de imaginar como que é a vida dele hoje e como que seria a vida dele se ele já estivesse usufruindo dos benefícios do meu produto ou do meu serviço. E eu sempre me pergunto, a vida dessa pessoa seria melhor? O que ela estaria fazendo de diferente? O que ela teria ganho com isso? Muitas vezes, no meu caso, a pessoa teria ganho tempo, liberdade, velocidade, realização, significância. E aí eu gosto de pensar nos meus clientes quando eles compraram o meu produto a primeira vez e o que acabou acontecendo com a vida deles depois. No ano anterior de conhecer o Rodrigo, eu tinha faturado 300 mil. E em 2019, que foi o ano em que eu fui na Craft, eu faturei 825. Naquele ano, o Rodrigo triplicou meu faturamento, né? Só de eu estar perto dele e aprendendo com ele e tal. No ano seguinte, 2020, meu negócio faturou 3,5 milhões. No ano seguinte, 2021, faturou 7. Em 2022, faturou 8 milhões. Então o negócio veio crescendo. E quando você já ouviu da boca do seu cliente a transformação que o seu produto ou o seu serviço gerou, você vai ter muito mais confiança na hora de você chamar outro cliente em potencial para entrar nessa também. Passo número 2, eles não empurram um produto, eles fornecem conhecimento e passam a ser identificados como um expert pela pessoa a qual ele está passando esse conhecimento, que é justamente o que eu estou fazendo aqui agora, e não só agora, mas com todos os vídeos que eu já gravei nesse canal.
Porque qual que é a minha ideia? Eu vou criando conteúdo, gerando valor, fornecendo conhecimento para você, e à medida que você passa tempo comigo, você passa a confiar mais em mim. Então o tempo de tela que você tem comigo vai elevar o nível de confiança que você tem no que eu tô falando. Além disso, de acordo com a qualidade da informação que eu tô trazendo para você, você vai percebendo que eu sou uma pessoa confiável, que eu entendo daquele assunto que eu tô falando. E no dia que eu virar e falar, eu tô vendendo esse produto, eu tô vendendo esse serviço, uma vez que você já passou horas e horas estudando comigo, você vai me identificar como uma autoridade e vai ser muito mais fácil que você tome a sua decisão de compra. Passo número 3. Grandes vendedores são grandes ouvintes. O que acontece com o mundo? A verdade é que as pessoas elas estão o tempo todo falando e elas têm uma dificuldade muito grande de ouvir verdadeiramente outro ser humano. O que o grande vendedor faz? Ele faz boas perguntas e ele sabe ouvir, prestando atenção naquilo que o cliente está falando. Porque uma vez que você ouve e entende a necessidade do cliente, você pode iluminar mais um ponto específico do seu produto ou do seu serviço que vai tratar daquele problema, daquela dor, daquela necessidade do cliente. Os grandes vendedores entenderam que a venda não é sobre si mesmo, a venda é sobre a outra pessoa, a venda é sobre o cliente, sobre as necessidades dele, sobre os desejos dele. Por isso, quanto mais genérica for a abordagem, menos ela funciona. E quanto mais customizada for a abordagem, mais ela funciona. E a partir do momento que o seu discurso ele tem muito mais perguntas do que respostas, sempre vai ser mais customizado. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava no evento do Tony Robbins e ele perguntou: qual é o papel mais importante da sua vida? Ele não perguntou isso só pra mim, ele perguntou isso pra mim e mais 2.500 pessoas. Só que acontece, o papel mais importante da vida de cada um é diferente. Então ele fez uma pergunta e ele tratou todo mundo de maneira individual, porque a resposta era customizada. E a partir dessa pergunta, ele começou a fazer outras perguntas. E isso pode levar a uma reflexão diferente para cada pessoa. Então cada pessoa ali, apesar de estar com outras 2.500 pessoas, se sentiu especial, se sentiu importante e entendeu que aquele produto, que aquele serviço, que aquele evento, ele estava sendo desenhado para ela. Passo número 4. Eles criam desejo e não pressão. Os grandes vendedores, eles são estratégicos. O que isso quer dizer? As pessoas, elas sempre compram com emoção e justificam com a lógica. O Ícaro de Carvalho tem uma frase que eu gosto muito que ele diz o seguinte: a única forma de você acessar o cérebro de um ser humano é através do coração. Ou seja, primeiro você precisa mexer com a emoção da pessoa para depois ela trazer para a lógica e ver se aquele produto faz sentido para ela ou não. Mas uma vez que ela está tocada emocionalmente, todo o cérebro dela vai trabalhar para justificar aquela emoção. Existem várias estratégias para você fazer isso. Você pode fazer isso através de histórias, através de fazer perguntas que levem o cliente a ele mesmo chegar na conclusão que ele precisa comprar aquele produto. Vou dar um exemplo. Uma vez eu entrei numa loja, eu queria comprar um colchão. E tinham vários tipos de colchão de vários preços diferentes. Um colchão, por exemplo, era R$1.000, o outro era R$10.000. E aí o vendedor estava tentando me fazer comprar o colchão de R$10.000. Mas ele não falou: compra o colchão de R$10.000 porque ele é melhor, porque o produto é Y, porque o produto é X. No começo, ele até tentou colocar as características do colchão. Então ele falou: esse colchão é feito pelo esquema da NASA, não sei das quantas. Começou a falar um monte de coisa que, na verdade, eu nem lembro mais do que se tratava. Mas ele falou que, por um motivo ABC, aquele colchão era muito melhor do que o outro que custava R$1.000. Mas o que acabou me convencendo de verdade foi o seguinte: ele perguntou: quantas horas você dorme por dia mais ou menos? Eu falei: umas 8. Ele falou: então você passa 1/3 da sua vida nesse colchão. Eu falei: basicamente isso. E ele falou o seguinte: esse colchão ele tem garantia vitalícia e tal. E aí ele começou a fazer uma conta pra mim. Ele falou: se você pegar R$3 por dia, esse colchão vai custar pra você R$1.000 por ano. Se você pensar que ele vai durar pelo menos 10 anos, já que ele tem garantia de 10 anos, você vai estar pagando R$3 por dia pra você dormir num lugar bem melhor. Será que não vale a pena você gastar R$3 por dia no lugar que você vai ficar 1/3 da sua vida? A partir do momento que ele fez essa pergunta, pra mim era impossível comprar o colchão de R$1.000. Porque eu não ia ficar economizando R$3 por dia no lugar que eu ia passar 1/3 da minha vida. Não fazia sentido diante da renda que eu tinha. Então eu acabei optando por comprar o produto mais caro. Se ele simplesmente tivesse tentado mostrar as características do produto, eu ia comprar o mais barato com certeza. Passo 5. Os vendedores fora da curva, eles criam relacionamentos de longo prazo. Eu me considero um vendedor fora da curva. Por quê? Porque uma das palavras mais importantes para mim é a sustentabilidade. Então eu estou o tempo todo buscando criar relacionamentos de longo prazo. Eu tenho clientes que estão comigo há 7 anos, há 8 anos, há 6 anos, há 5 anos. Ou seja, uma pessoa passar 5 anos comprando de você todo ano é porque você está gerando valor para ela. Um grande diferencial competitivo desses vendedores fora da curva é que eles se preocupam tanto com entregar quanto com vender. Muitas
vezes as pessoas no digital, elas têm ânimo para vender e desânimo para entregar. E eu sempre fiz o contrário. Eu sempre tive ânimo para vender, mas eu tive muito mais ânimo para entregar. Quanto mais o tempo passa, mais eu acabo gerando valor para o cliente. E quanto mais valor eu gero para o cliente, mais relacionamento eu gero, esse cliente indica outras pessoas para trabalhar comigo. E mesmo que eu aumente o custo do meu serviço, o preço que eu estou cobrando, como por exemplo, hoje em dia, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu cobro 150 mil reais para uma pessoa participar do meu Mastermind. E hoje eu tenho 200 pessoas lá dentro. Sendo que antigamente eu cobrava 10 mil reais há 8 anos atrás e eu só tinha 10 pessoas lá dentro. Ou seja, à medida que eu aumento o meu preço, eu ainda aumento o meu número de clientes. Por quê? Porque eu estou fazendo sempre esse pós-venda. Eu estou preocupado na entrega. Eu não estou preocupado simplesmente em vender. Eu considero que o meu trabalho acontece a partir do momento que a venda é feita e não que ele termina quando a venda é feita. Essa é a principal diferença entre os vendedores que são realmente fora da curva. Vender sem ser chato depende do fato de você dominar as habilidades sociais, de você desenvolver empatia, de você se colocar no lugar da outra pessoa e de você realmente querer gerar transformação. Sempre que você focar em escutar, entender e gerar valor, a prosperidade vai acontecer naturalmente. Agora eu vou pedir para você comentar aqui no final do vídeo qual é a sua maior dificuldade com vendas. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.